É importante saber quais seres são sencientes, porque é a senciência aquilo que torna um ser passível de ser prejudicado e beneficiado. Isso é assim porque é a senciência, isto é, a capacidade de ter experiências, que faz com que aquele ser seja alguém e não algo. E porque as experiências podem ser experimentadas como positivas ou negativas, isto é, possuem valência. Existem três principais tipos de critérios para se investigar quais seres são sencientes: fisiológicos, comportamentais e de lógica evolutiva. O principal dos critérios fisiológicos é a presença de um sistema nervoso com um órgão centralizador, como um cérebro ou gânglios, por exemplo. As informações chegam ao organismo por meio do sistema nervoso, mas é o processamento delas, que ocorre no órgão centralizador, aquilo que fornece as condições para o aparecimento da consciência. Isso significa que organismos que não possuem um sistema nervoso, como bactérias, protozoários, fungos, plantas e animais do filo porífera, como esponjas, ou que possuem um sistema nervoso, mas sem nenhum órgão centralizador, como animais do filo Cnidaria, como a água-viva, e do filo Echinodermata, como o pepino do mar, não possuem as estruturas necessárias para o aparecimento da consciência. Esse primeiro tipo de critério, a presença de um sistema nervoso centralizado, é o principal, sendo os critérios seguintes indicadores adicionais de que o ser é senciente. Contudo, é possível que um organismo seja senciente sem cumprir esses outros critérios adicionais. Entretanto, não parece possível que um organismo seja senciente cumprindo os critérios adicionais, mas sem possuir uma estrutura física que cumpra o primeiro critério, pois, dessa forma, não haveria como o organismo processar as informações recebidas pelo sistema nervoso e criar as condições para o aparecimento da consciência. Outros critérios fisiológicos adicionais são a presença no organismo de substâncias que atuam como analgésicos e a presença de nociceptores, que detectam estímulos nocivos ou potencialmente nocivos e enviam esse tipo de informação ao cérebro. O segundo tipo de critério adicional é comportamental. Se um ser possui um sistema nervoso centralizado, o modo como se comporta pode ser uma razão adicional para pensarmos que é senciente. Por exemplo, se o comportamento do animal apresenta mudanças em resposta a estímulos em diversos tipos de condições, é provável que esteja evitando os estímulos que geram experiências negativas e buscando os estímulos que geram experiências positivas. O terceiro tipo de critério adicional é a lógica evolutiva. Os traços que possuem maior probabilidade de serem passados adiante são aqueles que são mais eficientes em transmitirem a informação genética. As partes do corpo responsáveis por criarem as condições para o aparecimento da consciência requerem um investimento considerável de energia por parte do organismo. Por exemplo, no caso dos humanos, até 20% da energia consumida é gasta para manter o cérebro ativo. Por essa razão, é provável que os traços responsáveis por criar as condições para o aparecimento da consciência tenham prevalecido porque deram uma vantagem em termos de transmissão da informação genética. Pois, se esse não fosse o caso, muito provavelmente outros traços que gastam muito menos energia teriam prevalecido. Dessa maneira, existe uma vantagem evolutiva para os animais possuírem consciência, uma vez que, como eles podem se mover no ambiente, são capazes de fugir dos estímulos nocivos e buscar os estímulos positivos. Isso contribui indiretamente para que sobrevivam, o que, por sua vez, aumenta a probabilidade de transmitirem a sua informação genética. Esse não é, por exemplo, o caso das plantas, uma vez que não podem se mover. Em seu caso, a manutenção das estruturas necessárias para o aparecimento da consciência envolveria um gasto considerável de energia e não resultaria em vantagem evolutiva. Não há ainda consenso sobre qual é o grau de centralização mínima que um sistema nervoso precisa apresentar, em termos de quantidade de neurônios e de interação entre eles, para fornecer as condições para o aparecimento da consciência. Sabe-se, no entanto, que não é necessário que seja um cérebro como o dos humanos, tampouco como o dos mamíferos e nem mesmo como o dos vertebrados. Por exemplo,
Cefalópodes cumprem todos os critérios para a senciência e são invertebrados. Existe também uma série de estudos que sugerem que muitos tipos de insetos, crustáceos e outros artrópodes provavelmente são sencientes. Por essa razão, é um erro pensar que o critério da senciência exclui os invertebrados da consideração moral. É possível também que sequer seja necessário que o ser seja orgânico para ser senciente. Se a senciência aparecer devido à estrutura física estar organizada de maneira que cumpra determinadas funções, e isso for independente do material que compõe essa estrutura física, então, no futuro, é possível que existam seres sencientes não orgânicos, por exemplo, em meios digitais. Um experimento de pensamento que pode ajudar a entender essa possibilidade é imaginar que passamos por uma cirurgia que envolve trocar alguns de nossos neurônios orgânicos por neurônios de algum material não orgânico. Se após essa cirurgia os novos neurônios continuarem a desempenhar as mesmas funções e as experiências associadas a eles continuarem presentes, isso seria uma razão para se pensar que a senciência é possível em seres não orgânicos. Por exemplo, se continuássemos periodicamente a substituir o restante dos nossos neurônios atuais por neurônios não orgânicos, até que todos os neurônios fossem substituídos e as experiências não fossem desaparecendo, isso seria um forte indicador de que a senciência não orgânica é possível. Até o momento, todo ser senciente pertence ao reino animal, mas é possível que isso mude no futuro.